476º dia. 1 Crônicas 2. Jacó foi pai de 12 filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Aser. Judá foi pai de 5 filhos ao todo. A sua mulher cananeia, que se chamava Batsua, lhe deu 3 filhos: Onã e Selá. O filho mais velho, era tão mau que o Senhor Deus o matou. Tamar, a nora de Judá, lhe deu mais 2 filhos, Pérez e Zera. Pérez foi pai de 2 filhos, Esrom e Amul. Zera foi pai de 5 filhos, Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dará. Acar, filho de Carmi, um dos descendentes de Zera, trouxe desgraça para o povo de Israel, por ter ficado com coisas conquistadas na guerra, as quais haviam sido dedicadas a Deus. Etã foi pai de um filho chamado Azarias. Esrom foi pai de 3 filhos, Jerameel, Rão e Calebe. Rão foi pai de Aminadab, e Aminadab foi pai de Nazon, um dos chefes da tribo de Judá. Nazon foi pai de Salma, e Salma foi pai de Boaz. Boaz foi pai de Obed, e Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes por ordem de idade: Eliabe, Abinadab, Simeia, Netanel, Radai, Ozem e Davi. Jessé também foi pai de 2 filhas, Zeruia e Abigail. Zeruia teve 3 filhos, Abisai, Joabe e Azael. Abigail casou com Jéter, que era descendente de Ismael, e eles tiveram um filho chamado Amasa. Calebe, filho de Esrom, casou com Azuba, e eles tiveram uma filha chamada Jeriote. Ela teve 3 filhos, Jezer, Sobabe e Ardom. Depois da morte de Azuba, Calebe casou com Efrata, e eles tiveram um filho chamado Ur. Ur foi pai de um filho chamado Uri, e teve um neto chamado Bezalel. Quando Esrom tinha 60 anos de idade, casou com a filha de Maquir, a irmã de Gileade. Eles tiveram um filho chamado Segube, e Segube foi pai de um filho chamado Jair. Jair governou 23 cidades na região de Gileade. Mas os reinos de Jesur e Arã conquistaram 70 cidades dali, incluindo as aldeias de Jair e a cidade de Kenate e os seus povoados. Todas as pessoas que moravam ali eram descendentes de Maquir, o pai de Gileade. Depois que Esrom morreu, o seu filho Calebe casou com Efrata, a viúva do seu pai. Eles tiveram um filho chamado Azur, que fundou a cidade de Tecoa. Jerameel, o filho mais velho de Esrom, foi pai de 5 filhos: Rão, o mais velho, Buna, Orem, Ozem e Aías. Rão foi pai de 3 filhos, Maás, Jamim e Équer. Jerameel teve outra esposa, uma mulher chamada Atara, e eles tiveram um filho chamado Onã. Onã foi pai de 2 filhos, Samai e Jada. E Samai também foi pai de 2 filhos, que se chamavam Nadab e Abizur. Abizur casou com uma mulher chamada Abiail. E eles tiveram 2 filhos, que se chamavam Abã e Molide. Nadab foi pai de 2 filhos, que se chamavam Selede e Apaim. Selede morreu sem ter tido filhos, e Apaim foi pai de Ize, Ize foi pai de Sezã, e Sezã foi pai de Alai. Jada, o irmão de Samai, foi pai de 2 filhos que se chamavam Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem ter filhos, e Jonatas foi pai de 2 filhos, Pelete e Zaza.
Todos esses foram descendentes de Jerameel. Sesã não teve filhos, só filhas. Ele tinha um escravo egípcio que se chamava Jara. Sesã deu uma das suas filhas em casamento a Jara. Eles tiveram um filho que se chamava Atai. Atai foi pai de Natã e Natã foi pai de Zabade. Zabade foi pai de Eftal e Eftal foi pai de Obed. Obed foi pai de Jeú e Jeú foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Elis e Elis foi pai de Eleasa. Eleasa foi pai de Sissamai e Sissamai foi pai de Salum. Salum foi pai de Jecamias e Jecamias foi pai de Elisama. O filho mais velho de Calebe, irmão de Jerameel, se chamava Messa. Messa foi pai de Zife. Zife foi pai de Maressa. E Maressa foi pai de Hebron. Hebron foi pai de 4 filhos: Corá, Tapua, Requem e Sema. Sema foi pai de Raão e avô de Jorqueão. Requem foi pai de Samai. Samai foi pai de Maom. E Maom foi pai de Betzur. Calebe tinha uma concubina chamada Efa, e ela lhe deu mais 3 filhos: Arã, Moza e Gazés. Arã foi pai de um filho chamado Gazés. Um homem chamado Jadai foi pai de 6 filhos: Regem, Jotão, Jezã, Pelete, Efa e Isaaf. Calebe tinha outra concubina chamada Maacá, que lhe deu 2 filhos, Seber e Tiraná. Mais tarde, ela teve mais 2 filhos, Saaf e Cefa. Saaf fundou a cidade de Madmana e Cefa fundou a cidade de Macbena e Gibeá. Calebe também foi pai de uma filha chamada Aquisá. As seguintes pessoas também foram descendentes de Calebe. Ur foi o filho mais velho de Calebe com a sua mulher Efrata. Sobal, filho de Ur, fundou a cidade de Kiriat Jearim. Salma, o segundo filho, fundou a cidade de Belém. E Aref, o terceiro, fundou Bet-Gader. Sobal, que fundou Kiriat Jearim, foi o antepassado do povo de Aroé e de metade dos moradores de Menuote. Foi também o antepassado dos seguintes grupos de famílias que moravam em Kiriat Jearim: os Itritas, os Puitas, os Sumateus e os Misraeus. Os povos das cidades de Zora e Estaol pertenciam a esses grupos de famílias. Salma, o fundador de Betel, foi o antepassado do povo de Netofa, de Atarote Bet-Joabe e dos Oreus, que eram um dos 2 grupos de famílias de Manaate. Os grupos de famílias dos escrivães que moravam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Eles eram queneus que haviam casado com os Recabitas. 1 Crônicas 3. São estes, por ordem de idade, os filhos de Davi, que nasceram quando ele estava em Hebrom: Amnon, filho de Ainoã, de Jezreel; Daniel, filho de Abigail, de Carmelo; Absalão, filho de Maacá, que era filha de Talmai, rei de Gesur; Adonias, filho de Agite; Cefatias, filho de Abital; Itreão, filho de Eglá. Esses 6 nasceram em Hebrom durante os 7 anos e meio em que Davi reinou ali. Ele reinou 33 anos em Jerusalém, e muitos filhos dele nasceram ali. A sua mulher Batseba, filha de Amiel, lhe deu 4 filhos: Samua, Sobabe, Natã e Salomão. Davi foi pai de outros 9 filhos: Ibar, Elisua, Elpelete, Noga, Nefeg, Jafia,
Elisama, Eliada e Elifelete. Além de todos esses, Davi também teve filhos com as suas concubinas. Ele também foi pai de uma filha chamada Tamar. Salomão foi pai de Roboão. Roboão foi pai de Abias. Abias foi pai de Asa. E Asa foi pai de Josafá. Josafá foi pai de Jeorão. Jeorão foi pai de Acasias. E Acasias foi pai de Joás. Joás foi pai de Amazias. Amazias foi pai de Uzias. E Uzias foi pai de Jotão. Jotão foi pai de Acás. Acás foi pai de Ezequias. E Ezequias foi pai de Manassés. Manassés foi pai de Amon. E Amon foi pai de Josias. Josias foi pai de 4 filhos: Joanã, Jeoaquim, Zedequias e Joacás. Joaquim foi pai de 2 filhos, Joaquim e Zedequias. São estes os descendentes do rei Joaquim, que foi levado prisioneiro pelos babilônios. Joaquim foi pai de 7 filhos: Salatiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Pedaías foi pai de 2 filhos: Zorobabel e Simei. Zorobabel foi pai de 2 filhos: Mesulã e Ananias. Também foi pai de uma filha chamada Selobite. Zorobabel foi pai de mais 5 filhos: Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jusade-Ezede. Ananias foi pai de 2 filhos: Pelatias e Jesaías. Jesaías foi pai de Refaías. Refaías foi pai de Arnã. Arnã foi pai de Obadias. E Obadias foi pai de Secanias. Secanias foi pai de um filho chamado Semaías e teve 5 netos: Atos, Igal, Barias, Nearias e Safate. Nearias foi pai de 3 filhos: Elioenai, Ezequias e Aziricã. Elioenai foi pai de 7 filhos: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Atos 8. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam os evangelhos por toda a parte. Filipe foi até a capital da Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. E as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos o escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas, e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim, o povo daquela cidade ficou muito alegre. Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos, e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante, e os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: este homem é o poder de Deus, ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com suas feitiçarias. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto,
muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus e, por isso, mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí, Pedro e João puseram as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que, quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso, ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com o dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte do nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel. E vejo também que você está preso pelo pecado. Aí Simão disse a Pedro e a João: por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Depois de terem dado seu testemunho e de terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho, eles espalhavam o evangelho em muitos povoados da Samaria. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho, ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então, o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe-a. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das Escrituras Sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explica uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então, o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu a viagem.
anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia.